nós faremos a menção de 3 versículos. João capítulo 11, verso 25 até verso 27. João capítulo 11, verso 25, verso 27. Que alegria estar aqui com os irmãos, né? Que bom quando transbordamos com alegria na casa do Senhor para bendizer aquele que reina eternamente. Nós devemos olhar sempre para Jesus e esquecer de outras coisas que nos afetam. Quando você olha para Jesus, a tua fé é renovada, a sua esperança é renovada. João capítulo 11, verso 25 até verso 27. Eu convido a congregação, nos coloquemos de pé para lermos a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Pai, continue falando conosco na dispensação do Teu Espírito Santo. Que Ele tenha o domínio completo do auditório, da igreja, da nossa mente, da nossa movimentação, da minha fala e desse microfone. Que Ele possa transmitir aos nossos corações, ao nosso espírito, a Tua vontade, a Tua palavra. Que Ele possa glorificar o Cristo no nosso meio. Abençoa-nos nesta noite. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Não existe outro assunto que amedronte tanto as pessoas do que a morte. E um dos assuntos que nós não gostamos ouvir falar é sobre a morte. Sabe por quê? Porque Deus te criou para viver eternamente. Diga assim: Deus me criou. Deus me criou. Dá para melhorar essa voz tão triste, tão fria? Você está na casa do Pai e ainda estou te trazendo as verdades de Deus para o seu coração. Aleluia. Já imaginou quando um dia te ligaram assim: Paulinha, olha, você foste promovida na empresa. Ah, meu Deus, que isso? Você vai pular, você recebesse o seu time. O time está jogando, diz: olha, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ganhou, você pula. Mas eu estou trazendo verdades que vão impactar o teu coração. Então você deve corresponder com essas verdades. Posso ouvir amém? Amém. Deus nos criou para vivermos eternamente. Essa razão nós não gostamos de ouvir as notícias sobre a morte. E a Bíblia fala que a morte é inimigo dos seres humanos. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, lá do versos 55 a 57, nós depois faremos a leitura. Ele já menciona isso.
esse assunto da morte amedronta todas as pessoas. Tira a paz nos nossos corações quando ouvimos falar da morte. Rouba a nossa alegria quando ouvimos a notícia de alguém que nós amamos está na beira da morte. Rouba nosso apetite quando nós ouvimos falar de um pastor que nós amamos, convivemos e compartilhamos a fé cristã, que ele está à beira da morte. Como semanas que passou, nós tivemos com um outro problema que nos abalou muito, sobre a morte do pastor Joel, um grande amigo, um irmão na fé, que deixou toda a sua vida, ou seja, deixou toda a sua formação, deixou o país dele. Ele veio aqui para servir o Senhor, desenvolvendo ministérios com o povo boliviano, um ministério muito abençoado. E aí de repente recebemos a notícia de que ele está na UTI, entubado, e os médicos não sabiam o que fazer, só estavam dependendo da vontade de Deus. Então a morte tira a paz no teu coração, tira a paz no meu coração. Mas é verdade que nós não podemos evitar falar a morte. Nós não podemos evitar ouvir sobre a morte, porque a morte é real. A morte chega na hora que nós não estamos preparados. A morte chega na hora que nós não queremos partir. A morte chega, muitas das vezes nos pega de surpresa. E a morte não conhece a cor. Não conhece o branco, não conhece negro. A morte não conhece rico, não conhece pobre. A morte não conhece que aquele mais intelectual e esse aqui é menos intelectual. A morte não conhece quem vive na favela e favorecer quem vive no palácio. Ele chega para todas as pessoas. Não importa a sua cor, não importa a sua língua, não importa a sua formação, não importa os recursos que você tem. Chega na hora que nós não estamos lhe esperando e visite todas as pessoas. O texto bíblico que nós lemos é uma história que você já conhece, do Lázaro, que tinha duas irmãs. Essa família fizeram um relacionamento com o mestre, conviviam com Jesus. Todas as vezes Jesus ministrava naquele território, a única casa onde ele queria repousar é na casa de Lázaro, Marta e Maria. Por quê? Eu entendo que quando nós nos sentimos confortados numa família que nos acolhe, nós queremos voltar lá de novo. Quando nós nos sentimos acolhidos numa casa, o desejo de você retornar lá. Embora que você não estará lá todo o tempo, mas Jesus era bem acolhido na família de Lázaro. Lá não somente acolhiam Jesus, mas ofereciam a Jesus o melhor, a alimentação. Eu creio também, talvez Jesus dormia lá, né? A Bíblia não narra isso, mas quem sabe que passava lá à noite. E essa família não somente acolhia Jesus, porque Jesus não andava sozinho. Jesus tinha discípulos. Jesus andava com seus discípulos e ofereciam o melhor para Jesus. Mas nós não estamos para poder desfrutar
as verdades, né, sobre essa família que você já ouviu falar, você já aprendeu, já compartilhamos. Eu quero falar sobre a morte de Lázaro, a morte que chega na vida de todo mundo, não importa a hora, não importa o tempo, a data, o ano, mas a morte chega, querendo como não. Como a morte chega no dia que nós não estamos preparados, eu quero dizer para você, assim será a vinda do nosso Salvador. Jesus virá na hora que nós não estamos preparados. Jesus virá no momento que você talvez não queira partir dessa terra, porque nós criamos raízes, nós criamos estrutura nessa terra, e nós não queremos partir. É porque a terra, país nosso, abençoado, a vida é boa, e ninguém quer partir porque queremos continuar aqui. Mas é bem verdade, nós somos peregrinos nessa terra, somos passageiros, em qualquer momento partiremos desta terra. Mas é interessante, nesses dias e nesse período de pandemia, o que você ouve nas notícias da televisão são a morte, o aumento da Covid, né, do vírus, né, da contaminação, a morte, os acidentes. Como nós acompanhamos o acidente, se não me engano, matou mais de 21 pessoas. Há dias atrás, outro acidente em Campinas matou 18 pessoas até agora. Não sei se aumentou as confirmações que nós tivemos. Então, é um ano de muita morte. É um ano de muita coisa acontecendo. E você pode se perguntar, mas pastor, por que mais nesse ano que estamos com vírus, com pandemia, com as notícias da morte, você está vindo falar no púlpito sobre a morte? É isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E há dias atrás, o mundo também se mexeu, porque alguém tão famoso partiu, chamado Maradona. As notícias nas televisão era só falar do Maradona, perdão. Um homem que jogava uma bola, né, através de futebol, através do talento que ele tinha, porque já partiu, e esse homem conseguiu conquistar as multidões. Esse homem conseguiu conquistar todas as pessoas e todos os países. Qual é o país que não ouviu falar de Maradona? Qual é o jornalista que não falou de Maradona? Qual é a rádio que não deu a informação sobre Maradona? E Maradona morreu. E a mensagem que eu quero compartilhar com você, porque eu ouvi uma frase, uma fala do rei Pelé, porque ele é chamado aqui no Brasil, ele é rei. Graças a Deus que ele não é rei dos reis. Podemos ter vários reis aqui na terra, mas só temos o único rei dos reis, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou uma frase, e essa frase foi escrita no jornal, dizendo o seguinte: Maradona, eu espero você um dia jogarmos muita bola lá no céu. Essa frase me fez refletir. Eu aqui fiz a pergunta para minha esposa: jogar a bola junto com Maradona no céu? Que céu? Todas as pessoas que morrem, pessoas influentes, poderosos, quando morrem, a única frase que eu ouço para toda a população: que Deus te acolha, que você esteja nas mãos de Deus, que os anjos lá no céu te recebam em paz. Não importa como a pessoa viveu aqui na terra, não importa
se ele confessou Jesus Cristo ou não. Não importa se ele ofendia o Deus eterno, se ele foi um ateu, não importa como ele terminou. O que importa, o céu é de todo mundo. E eu fiz uma pergunta: será que o céu é para todas as pessoas? Será que todas as pessoas estarão no céu? E eu fui refletir nesse texto que nós queremos compartilhar com você. Quem pode vencer a morte? Todo mundo morre. Mas que tipo de morte? Porque nós temos a morte física, a separação do seu corpo nessa terra para um repouso, e nós temos a morte espiritual, que é a separação eterna, o seu espírito com Deus. Por isso existe o céu e existe o inferno. Existe a ressurreição para a vida eterna, existe a ressurreição para a vergonha eterna. Existe a ressurreição para o gozo eterno, existe a ressurreição para o sofrimento eterno. A pergunta é: de onde eu passarei a minha eternidade? Na presença de Deus com Jesus, ou no inferno longe de Jesus? O texto que nós lemos narra sobre a pessoa de Lázaro, porque a Marta e Maria, depois de perceber que o irmão delas estava doente e a enfermidade estava matando Lázaro, eles mandaram uma carta para o mestre dizendo: aquele que tu amas está enfermo, venha para curá-lo. Elas tinham a certeza que se Jesus chegasse a tempo, o Lázaro não morreria, porque o texto fala disso. Basta você ler o texto. E a Bíblia diz que Jesus ainda demorou onde ele estava com seus discípulos, mas ele havia dito para seus discípulos que a morte de Lázaro é para a glória do Senhor. Então Jesus sabia o que ele estava para fazer. Tudo no ministério de Jesus apontava para o Pai. Jesus não vinha à busca da glória dos homens, dos aplausos dos homens, dos elogios dos homens. Tudo que ele fez aqui na terra promovia a glória de Deus. E Jesus demorou. E quando ele retorna agora para essa cidade, a Betânia, a Bíblia diz que as duas irmãs foram ao encontro de Jesus. Mas primeiro foi a Marta. A Marta, quando se depara com Jesus, ela se lançou aos pés do mestre e dizendo para ele: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não morreria. E Jesus olha para ela e fala o seguinte: o seu irmão há de ressuscitar. A Marta diz: Senhor, é bem verdade, eu sei, eu fui instruída que existe a ressurreição dos mortos, que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas o que eu estou falando, se o Senhor estivesse aqui e chegasse a tempo, o meu irmão estaria vivo. Mas é interessante das colocações da Marta. Ela já havia antecipado a fala dela dizendo: mas o que eu sei é que você pode todas as coisas, porque tudo que você pede para Deus, Deus te concede. E Jesus olha para Marta e continua falando para ela no versículo que nós lemos.
Disse-lhe Jesus: olha para mim, Marta. A pessoa que está conversando com ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus replica para Marta: você crê que estou falando? Crê nas palavras que estou te falando? Todas as pessoas que creem em mim, embora que moram hoje, eles viverão. E aquelas pessoas que estão vivos, que creem em mim, mesmo morrendo hoje, não viverão eternamente, porque eu, Jesus, eu sou a ressurreição e vida. A Marta olha para Jesus e ela replica: Senhor, eu creio que tu és o Messias, o enviado de Deus aqui na terra. Essas palavras me impactou. Essas palavras que devem visitar a sua alma. Quando Jesus se apresenta a Marta naquela situação, ele estava respondendo a Maria, a Marta: eu sou o único que tem o poder para vencer a morte. Queridos, todos, desde o Antigo Testamento de Gênesis até no livro de Malaquias, todas as pessoas que morriam sem a esperança da ressurreição. Todas as pessoas que morriam no Antigo Testamento a Malaquias, não havia nenhum homem capaz que tinha vencido a morte. Os profetas que dormiam no Senhor, eles esperavam a vida de Jesus. A esperança deles era que um dia o Messias viria, o único que seria capaz para vencer a morte. Na história humana, na história dos nossos antepassados, antes da ressurreição de Jesus, não havia um homem que era capaz para vencer a morte. E quando Jesus faz essa declaração para Maria e Marta, ele estava se revelando sobre a sua missão e sobre a sua personalidade. Ele é o Filho de Deus, é o Messias, é o Manuel, Deus conosco, que veio para cumprir, para desfazer as obras do diabo. Ele que veio para cumprir a promessa que Deus havia concedido a Adão e Eva. Ele estava declarando para Marta: eu sou aquela pessoa que o mundo desde a eternidade está esperando. Jesus, ele é o único na face da terra que pode conceder essa segurança a todas as pessoas, dizendo: você pode vencer a morte, porque eu venci a morte. Quando Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo: não existe ninguém na face da terra que pode vos conceder a vida eterna. Sim. Ninguém na face da terra que tem o poder para vencer a morte. Eu quero dizer para você: a morte tem um
Ele domina os reis, domina os presidentes. A morte entra no lugar onde as pessoas não entram. A morte não conhece parede, não conhece gradeamentos, não conhece câmeras instaladas num edifício para que as pessoas enxergam quando está a entrar. Lembra-se quando o anjo da morte entrou no Egito, matou milhares de pessoas, milhares de crianças primogênitas, sem os pais perceberem na hora da matança. Mas Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E quando nós lemos João, nós encontramos várias declarações de Jesus. Eu sou, como nós lemos aqui, eu sou a ressurreição e vida. Em João capítulo 6, verso 36, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Em João 8, verso 12, Jesus declara que eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim jamais andará em trevas. Eu sou o pão da vida para todas as pessoas que são famintas. João capítulo 10, verso 9, Jesus declara que eu sou a porta da entrada, a porta das ovelhas, a porta que te permite entrar no céu. Quando você lê o João capítulo 10, verso 11, Jesus declara que Ele é o bom pastor, o pastor das ovelhas, o pastor que cuida das nossas vidas. João capítulo 14, verso 6, ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem passar por mim. João capítulo 15, verso 5, ele declara que eu sou a verdadeira videira. Chegando nessa conclusão, ninguém aqui na terra, ninguém no universo pode vencer a morte sem reconhecer a obra de Jesus Cristo. O único que foi capaz de vencer a morte é Jesus. O único que matou a morte foi Jesus Cristo. E Ele concede essa segurança a todas as pessoas que creem no nome de Jesus. Quem pode vencer a morte? Em segundo lugar, todos aqueles que são filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, todos os filhos de Deus gerados pela semente da imortalidade. No dia que você aceitou Cristo, existe uma semente imortal que entrou na sua vida, no teu coração. Como eu dizia no começo, Deus não nos criou para a morte. Quando Deus havia criado o homem, entenda que a Bíblia declara, Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que Deus, Ele criou o homem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Quando Deus nos criou, é tão interessante. Quando eu estava orando, Deus falando ao meu coração, os únicos ser que foi criado duas vezes é você e eu. Você trouxe Deus aqui na terra, você trouxe Deus sentar no barro. Deus, Ele segurou o pó da terra para criar essa estrutura que é matéria. Deus é o primeiro artista que desenhou a estrutura do ser humano. Deus criou essa estrutura do barro. Por isso a Bíblia diz, do pó viemos, do
pó iremos de retornar. Quando Deus terminou de criar essa estrutura, o ser humano era simplesmente um esqueleto, é uma estátua que não poderia se movimentar, que não poderia falar. Se Deus nos deixasse nesse estado da matéria, do pó, do barro, você não estaria a se movimentar, eu não estaria me movimentando, nós não estaríamos falar. Quando Deus terminou de criar essa estrutura, Deus pegou a parte dele, o sopro, o Espírito Divino. Deus soprou nas narinas daquele bonequinho que estava aí de pé. A Bíblia diz: a partir daquele momento, o ser humano tornou-se alma vivente. Você começou a falar por causa do sopro de Deus, por causa do Espírito de Deus. Esse Espírito, de acordo, o Jó declara aqui, no interior do homem há um Espírito divino que nos dá sabedoria. É esse Espírito que dá vida. Por isso Jesus declara no João capítulo 6, verso 63, que a palavra que estou vos ensinando, ela é Espírito e vida. Deus criou essa estrutura e Ele soprou. Deus, quando nos criou, Ele nos concedeu a vida eterna. Nós já fomos criados com a vida eterna, não para morrer. Deus nos criou para viver eternamente. A morte é a consequência da desobediência dos nossos pais, dos seres humanos. Desobedecemos ao Senhor e a punição que veio é a morte. A Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. O homem acolhe aquilo que ele semeou. Por isso na vida tudo tem a sua consequência. Tudo que nós semeamos é aquilo que nós acolhemos. E é interessante que o homem, através da consequência do pecado, gerou a morte, separou-se com Deus. O primeiro Adão morreu. Por isso, o segundo Adão tinha que vir, irmã Gemena. O segundo Adão tinha que ser o divino. Essa razão, a Maria não havia se coabitado com o seu esposo José. Foi o poder do Espírito Santo que gerou Jesus Cristo. E Jesus, ele veio para vir restituir aquela vida, a imortalidade que nós havíamos perdido desde lá no começo. Ele veio para nos conceder essa vida, o verdadeiro Adão que não pecou. Por isso a palavra do Senhor nos ensina no livro. Nós precisamos comprar o púlpito. Esse púlpito aqui nós é tão pequeno, viu? Vamos ver quem Deus usa para nos abençoar. Se não surgiu, então o pastor vai ter que abençoar esse lugar para colher as bênçãos da parte do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Pois fossem regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanente. Nós fomos gerados no dia que você entregou a sua vida para Cristo. A vida de Deus entrou em você, em mim, e aquela vida nos concedeu a imortalidade. Eu quero dizer para você, todos aqueles que estão em Jesus Cristo, eles jamais experimentarão a morte eterna. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo jamais morrerão eternamente.
Sabe por quê? Porque dentro de você a vida de Deus repousa na sua vida. A vida de Deus repousa na minha vida. A morte física é para todos, cristãos como ímpios, todos morrem. Mas a morte espiritual não é para todos. E o cristão, ele não morre, ele repousa no Senhor, porque nós temos a promessa da ressurreição. Nós temos essa promessa que Jesus declarou aqui, que nós lemos. E Jesus nos dá essa esperança tão grande, que nós viveremos eternamente com Ele na eternidade. Quando você lê João capítulo 3, verso 16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. É a vida de Deus em você. Essa vida eterna é uma vida sem fim, é uma vida completa. Nós já temos a imortalidade dentro de nós. Por isso, essa noite eu tenho boas notícias para a sua vida. Nós ouvimos boatos de mortes que nos tiram paz, que nos roubam alegria, que nos deixam assustados. Mas nós não deveríamos perder a paz, nós não deveríamos perder a alegria, nós não deveríamos ficar assustados. Sabe por quê? Porque desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a imortalidade entrou no teu espírito, no seu sangue, no seu DNA. Você não vai mais experimentar a morte eterna, porque Jesus, a morte dele nos religou com o Pai. A morte de Jesus Cristo nos religou com o Espírito Divino. Ninguém na face da terra pode levantar a mão: eu sou o campeão que matou Deus. Deus não morre. Diga-se: Deus não morre. Diga: Deus não morre. E faça: a vida de Deus está dentro de mim. A imortalidade entrou dentro do meu espírito. Posso ouvir amém? Deus não morre. De eternidade para eternidade Ele continua sendo Deus. As pessoas passam, os reis passam, os nossos bisavós, tataravós passaram, homens famosos nessa terra passaram. Nós ouvíamos falar quando éramos crianças. E Deus continua sendo Deus. Ele não envelhece, Ele não adoece, Ele é eterno, Ele vive eternamente. E Jesus veio aqui na terra, foi naquela cruz, morrendo a nossa morte, para nos conceder a vida dele. O cristão não pode ter o medo da morte, porque essa morte que a televisão anuncia não é a morte eterna, essa é a morte física. Você não pode ter medo da pandemia. Posso ouvir amém? Amém. Porque a pandemia não pode te separar do seu Criador. A pandemia não pode matar o Espírito que habita em você. Se Deus permitir que através de pandemia para você repousar, glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Mas o cristão, ele tem a imortalidade dentro dele, porque nós temos a vida de Jesus Cristo. Nós recebemos o Zoe de Deus, a vida de Deus. Eu não
posso viver com um ser humano qualquer que não conhece Deus. Qualquer notícia me tira a paz, qualquer notícia me deixa perturbado, qualquer notícia rouba minha alegria. Não, nós não somos deste mundo, estamos no mundo, mas nós pertencemos ao céu. Nós estamos no mundo, mas somos de Jesus Cristo. Nós somos do mundo, mas pertencemos àquele que venceu a morte, que declarou: eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda morra, viverá eternamente. Esse Jesus que nós seguimos. Saia com a sua mente bloqueada nessa terra. O que deve conduzir a tua vida não são as notícias que vem na televisão, é a palavra de Deus. Sim, nós precisamos a cautela, precisamos nos cuidar, precisamos usar máscaras, precisamos lavar as mãos, precisamos usar álcool gel, mas se Deus não cuidar de nós, nem máscara, nem álcool gel, ninguém na face da terra pode dizer a morte: para ali, não entra nesse corpo. Só uma única pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A enfermidade pode chegar, fiz teu irmão amado, mas Jesus disse: irmão amado, meu filho, meu servo, ainda não é seu tempo de partir. Você ainda tem 30 anos para viver. Porque quem tem a última palavra é aquele que venceu a morte. É Ele. Nós nos tornamos imortais por causa da morte de Jesus Cristo. E a vida dele está dentro de nós. A vida dele está dentro de nós. Por isso Paulo, quando ele faz aquela declaração, aquele hino dele: o que nos separará do amor de Deus? A morte, as dificuldades, as perseguições, os demônios, anjos, falta de dinheiro, falta de emprego, as enfermidades. Diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos religados com Deus. Nós estamos dentro de Deus. Estamos dentro de Cristo. Então erga sua cabeça. Não tenha medo. Não tenha medo. Queridos, deixa eu terminar a nossa reflexão. Dizer para você: a morte para o Filho de Deus não é o fim daqueles que creem em Jesus Cristo. Não é o fim. Mas é a partida para a eternidade, para o repouso eterno. Quem crê em Jesus não precisa viver com medo da morte, das notícias que vêm por ali. Não permita. Eu não gosto das pessoas que gostam de traumatizar as notícias, colocar medo da população. Não, eu não estou dizendo que podemos viver de qualquer jeito, mas eu quero declarar para você, meus irmãos: se Deus não cuidar de nós, ninguém aqui na terra, nada podemos fazer que vai nos livrar da morte. Não é a pandemia que tem a última palavra para a sua vida. Não é esse vírus invisível tão pequeno que tem a última palavra para a sua vida. Quem tem a última palavra do ser humano é o Jesus Cristo Nazaré. A minha avó está ali fazendo 106 anos. Está lá a senhorita lá em Angola, 106 anos. Quem diria? E ela está sempre viva, porque existe alguém lá no trono está dizendo: enquanto eu não assinar aqui, ninguém na terra pode tirar a vida dessa mulher.
ressurreição de Cristo é a maior vitória da igreja, a maior vitória da sua vida, e nos garante vitória sobre a morte. Quando você lê o texto que nós estaremos terminando, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, quando Paulo, inspirado do Espírito Santo, escreve àquela igreja que estava com um problema da ressurreição. Muitos gregos estavam lá, eles não acreditam e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Paulo manda essa carta à igreja e dizendo o seguinte: 1 Coríntios capítulo 15, verso, através do tempo, vamos começar no verso 55, porque o Paulo já falou sobre a morte. 55, Paulo agora faz um hino, um louvor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, verso 55. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo termina esse capítulo dizendo, dando agora um conselho aos irmãos: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A ressurreição de Cristo garante vitória para você, garante vitória para Edivando, garante vitória para o nosso irmão Daniel, garante vitória para o pastor que está pregando sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre a sua vida, você que tem Jesus Cristo, porque Jesus, Ele matou a morte na cruz. Ele matou a morte. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte é a mensagem que deve nutrir a nossa alma. O que está alimentando a sua alma? A morte de Jesus Cristo deve nutrir a sua alma, deve renovar a sua esperança, sabendo que a morte pode chegar hoje, mas nós viveremos eternamente. Estou descansando na promessa de Deus. Quando o Senhor inspira Paulo a escrever 1 Tessalonicenses, ele fala assim: aqueles que morreram com Cristo, quando tocar a última trombeta, eles hão de ressurgir entre os mortos, irão ao encontro com nosso Senhor, para reinar eternamente com Ele. Nutre a sua alma com as promessas de Deus, com a palavra divina. Por isso sempre eu recomendo a você: passe horas com a palavra de Deus, passe tempo com a palavra de Deus. A vitória de Cristo deve renovar a tua esperança. A vitória de Cristo deve nos manter firme na obra do Senhor e nos motivar a pregar o Evangelho, para que aquelas pessoas que não conhecem Jesus possam conhecer. Não tem como chegar ao céu sem conhecer Jesus Cristo. Eu queria terminar e deixar essa palavra, talvez um dia o Pelé, Deus lhe faça graça, ouça essa mensagem. E para os demais que passam tempo aqui na terra, não reconheçam a obra de Jesus Cristo, eu quero dizer para vocês: morrer sem Jesus é viver sua eternidade longe de Deus. Quem morre sem Jesus Cristo, acabou. Não adianta realizar missa, não adianta o purgatório, onde você pode pagar dinheiro para poder resgatar a alma do seu ente querido. Deus nos dá a oportunidade enquanto nós estamos vivos. Depois da morte, não tem mais esperança para aqueles que morreram, não se converteram e
enquanto viviam. Então Pelé e muitos irmãos, famílias, amigos que vivem no mundo ainda não entregaram vida para Jesus. Talvez alguém está me acompanhando nesta noite. Você tem um medo de pandemia, você tem um medo de um vírus, você tem um medo de um vírus que pode matar o seu corpo físico, mas você não tem medo daquele que tem poder de matar não somente o corpo físico, mas a sua alma e te colocar no inferno. Então o tempo é esse. Venha para Jesus. Quando você entregar a sua vida a Cristo, a imortalidade entrará no seu coração e você terá o poder de vencer a morte. O céu e o inferno, queridos, é uma realidade, não é um mito, mas a escolha é nossa. Eu que vou decidir onde eu quero passar a minha eternidade. Quero passar a minha eternidade com Deus. O caminho para chegar lá é Jesus Cristo. Quero passar a minha eternidade na presença do Senhor. Você precisa crer em Jesus Cristo, entregar sua vida para Cristo. Mas se quer passar a eternidade longe de Deus, lá no inferno, você pode rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Queria deixar uma palavra de conforto para você. E terminando a nossa reflexão nesta noite, algo que eu escrevi lá no Facebook: o maior troféu da nossa vida é passar a eternidade na presença de Jesus para gozar o gozo eterno. Glória a Deus. Eu pensei que podia ouvir uma glória a Deus tão forte. Aleluia. Eu quero que você repita isso comigo. Fala assim: o maior troféu da minha vida é passar a eternidade na presença de Deus e gozar a vida eterna. Não existe maior troféu da vida do que você ter Jesus Cristo e tendo essa promessa da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de convidar os nossos diáconos em serviço, estará nos ajudando nesta noite, enquanto nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Você lá em casa, reflita isso, pensa nisso. Eu não sei como você está passando nesse período de pandemia, mas o nosso mestre, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. E nós também já vencemos a morte por causa dele. Nós estaremos participando nesta noite da ceia do Senhor. É uma recomendação do nosso mestre e ele nos recomendou. Eu gostaria que, enquanto os irmãos estarão distribuindo, você faça uma reflexão profunda no seu coração, como você tem andado, como você tem caminhado, como que está a sua vida com Deus. Faça essa reflexão e tenha um tempo de orar, de suplicar a Deus, enquanto eles estarão distribuindo a ceia do Senhor. Você em casa, faça o mesmo. Já prepara os elementos da ceia e os nossos irmãos aqui estarão distribuindo e vocês também se preparam e depois esperarão a ordem do pastor para nos orientar. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu desde a antiguidade.
ainda